Hi guys, we're back! Eu sou a professora Simone e essa é a professora Márcia. Hi guys, it's a pleasure to be here with you again. Okay, it's a pleasure and we have a wonderful class today because it's our 360-degree view. Que aula é essa? É aquela que a gente vai relembrar todo o conteúdo e preparar você para a prova, ok? Let's start. So first, let's remember our academic path. Together with the lead teacher, you have discussed classroom materials, designed materials, written instructions, worked with projects, written report, and met with parents, que foi a nossa última videoaula. Okay? So our learning objectives for today are, in this class, you will get some tips on how to revise lessons, revise the content of previous lessons, okay? So how about our challenge? Marsha, what is our challenge? Our challenge, once more, is to reflect on what you have learned, identify what still needs more practice. Lembra do nosso relatório com as estrelinhas? O que você acha que você já sabe de montão e o que você precisa praticar pouco mais? Okay, so now let's go here. So let's start about our planning, okay? Isso é algo que a gente tem discutido muito com vocês, but just to remember, okay? So plan your study. Remember here, remember the dates and everything. Be in a calm place, okay? When you are studying, use internet and technology and all the available materials, all right? So let's continue. And our question is, are you ready to start? Yes? Okay, so let's do it. And here we have classroom materials. Marsha, what are classroom materials? Okay, they are materials that can be used to increase learners' knowledge. Ou seja, materiais que são utilizados para que você aumente o conhecimento do seu aluno. And to develop these materials, we respect copyright restrictions. Para desenvolver os materiais, a gente respeita o copyright, ou seja, você não pode sair copiando as coisas dos outros sem dizer de quem é. You give proper credit to the authors, o que a gente acabou de falar, você dá crédito para quem desenhou esse material, se você pegar alguma coisa pronta, né? If you produce your materials, se você produzir seu material, share your creations, você pode querer compartilhar as criações como você pegou de outra pessoa, mas aí você vai protect them using Creative Commons. Você vai proteger as suas criações com o Creative Commons. Okay, so talking about Creative Commons, here we have license to create and license to protect. Let's remember them. Do you remember C and CC? What is the difference? C, copyright, CC, public license. Copyright, all creations you have, okay, all creations have rights reserved to creativity. Lembra que a gente falou? Toda criação tem direito autoral. Let's respect. E este é o símbolo que indica isso, ok? And then we have the public license, que são as licenças públicas. E aí a gente deu um exemplo do Creative Commons, que é bem legal para você utilizar e também muito importante para você poder ler e identificar o que você pode fazer com o material disponível. Make your materials public. Grant permission to their use according to the terms and conditions you establish for that. Você é uma nova geração de professor, tá? Vamos pensar que essa nova geração está imersa na tecnologia. Uma tecnologia que colabora, uma tecnologia que ajuda a criar. So, let's share your creations. Vamos começar a dividir a criação de vocês, ok? And, Marsha, how do I attribute content? Ok, você dá crédito para as criações falando o seguinte: designed by Simone Ramos, developed by Simone Ramos, remixed by Simone Ramos and translated by Simone Ramos. Ou seja, desenvolvida, desenhada, remixada ou traduzida pela Simone. Agora, se ela não fez nenhuma dessas coisas, ela pegou de alguém para usar, ela compartilhou algo que alguém criou, ela pode falar adapted from Baccalaureate Biology Higher Level 2014 or retrieved from Baccalaureate Biology Higher Level 2014. Ou seja, ela vai dizer de quem que ela adaptou e de quem que ela pegou. Okay, so now we have finished our lesson number 1. Let's go to lesson 2.
okay? And here we have designing materials. So we are talking about materials. Let's talk about design. So when designing materials, you should consider their purpose, objetivo, students' age, a idade dos alunos, students' previous knowledge, ou seja, conhecimento prévio, interaction with patterns, ou seja, como que ele vai interagir em grupos, individual, que tipo de trabalho, group and individual work, level of complexity and adaptability, ou seja, o nível de complexidade e adaptabilidade do material, the medium you will choose to create it, ou seja, as mídias, né, a mídia que você vai usar para criar, and the dynamics of your delivery, correction and feedback. This is very important, ou seja, a dinâmica do quê? De como você vai mostrar este material, trabalhar com ele, correção and feedback. How about giving reasons for choice? What is that, Marcia? Okay, you're going to say why you chose to develop the material the way you did. Ou seja, você vai dizer por que você resolveu criar o material da maneira como você o fez. Esse é aquele momento que ele fala com o head teacher. Exatamente, Simone. Okay. Okay, so you say to your head teacher, I designed this activity because I didn't find supplementary materials. Eu criei essa atividade porque eu não encontrei materiais suplementares que poderiam ser usados nessa aula. I decided to design this group activity because I felt that my students need to work collaboratively. Aí você vai dizer que você também criou uma atividade que faça com que os seus alunos trabalhem de maneira colaborativa, que eles estavam precisando, tinha muito o trabalho individual naquela sala. I have chosen to work with lab experiments because I wanted my students to put theory into practice. Eu decidi trabalhar no laboratório porque eu queria que os meus alunos pusessem a mão na massa. Okay, that's very good. And here, so, expressing concerns, tá? Então, você está conversando com o seu head teacher, and then you have, I'd like, okay, what I designed. É aquele momento que talvez você tenha um pouquinho de dúvida, olha, eu gostei, but my concern is that it can be difficult. Ou seja, eu acho que pode ser um pouco difícil. Or, but I'm not sure if I made a good decision, okay? Or, but I'm not sure students will enjoy it. Na verdade, essas são questões que vão ser eternas para você. E eu espero que você tenha a possibilidade de ter parceiros maravilhosos como eu tenho a Márcia e como eu tenho a Catherine, porque faz muita diferença, tá? E neste caso, the difference will be your head teacher. And here, so, ask questions to the head teacher. What do you think? What's your opinion? What would you suggest? Okay? So, share your concerns, okay? Sempre dá certo e a partir daí você constrói um material muito mais rico. Okay? So, and here we finish our lesson 2. Let's go to lesson 3. Marcia, what was lesson 3 about? It was about writing instructions. And then, to write instructions, what do? You use a lot the words what and which. Porque você vai perguntar para o seu aluno o quê, não é? Então, qual é a diferença entre as duas mesmo? What is used when we have a single choice. What is a nuclear reactor? Ou seja, quando eu tenho uma única escolha ou quando algo é uma massa que faz um todo, eu uso what. Eu vou ter uma questão simples. Quando eu uso which, is when I have a number of items to choose from. Eu uso which quando eu tenho uma escolha. Você gosta da vermelha ou da amarela? Which one do you like? The yellow one or the red one? Which substance has no melting point? Que substância não tem um ponto de derretimento? Ela não derrete. Aí você você usou which por quê? Porque você provavelmente tem iron, steel or copper. Você tem ferro, cobre ou Alumínio. aço. Isso. E aí você vai falar which of the three, ok? Okay, very good. And just to remember, mesmo no seu material escrito, lembre-se, a gente está sempre trabalhando com a ideia do Inquiry-Based Learning, ok? E aí, a ideia mesmo no escrito, porque assim, nós trabalhamos várias estratégias orais para você poder interagir com os alunos. And here,
in written instructions, quando a instrução for escrita, ok? Let's use, let's ask questions. A gente não muda, a gente sai da oralidade e vai para o escrito. But we keep our inquiry-based learning, right, Marsha? Right. Okay, how about here, writing instructions? We have lots of verbs, okay? How do I deal with them? Como é que eu trabalho com eles, Marsha? O que a gente procurou fazer aqui para vocês é colocar os verbos mais frequentes nas instruções. Esses verbos aparecem bastante nas instruções. E para exemplificar, a gente trouxe alguns. Se você lembrar bem, na nossa lição 3, tem bastante coisa no material base, tá? Para vocês voltarem. Por aqui, a gente vai ficar com describe, read and identify. Então, os exemplos são read and follow the instructions to start your experiment. Leia e siga as instruções para começar o seu experimento. Identify which metal corrodes first. Identifique qual metal corrói primeiro. E describe your experiment in detail and share the results in our class blog. Ou seja, descreva o experimento com detalhes e compartilhe os resultados no blog. Okay, very good. So, and here we finish our lesson 3. Let's go to lesson 4, okay, the classroom materials. So here, let's talk about essentials for project-based learning, all right? So what we have here, eu não sei se vocês se lembram, mas na nossa videoaula 4, a gente trabalhou justamente isso, como você vai trabalhar com a ideia de projeto, ok? E trabalhar com classroom materials. So, primeira coisa, I need to know, aquilo que eu preciso saber ou que eu quero saber. Driving question, ok? Aquela pergunta que vai conduzir todo o meu processo de investigação. Student voice and choice, ou seja, o que o aluno vai dizer, quais são as escolhas que ele vai fazer. 21st century skills, quais são as habilidades do século 21. Inquiry and innovation, ou seja, inquiry é a metodologia, inquiry-based learning, e a inovação. Feedback and revision, ok? Feedback e a revisão. And publicly presented project, ou seja, o produto final que é aquele que você vai apresentar, de repente vai até chamar um convidado, né? Marsha, what are those questions? Okay, they are questions that exemplify each of the steps Simone has just talked about. Elas exemplificam cada um dos passos do projeto que a Simone acabou de falar com vocês. Então, por exemplo, I need to know. O que os alunos need to know? What is pollution? A driving question. How can we improve the air and water quality? Qual é a questão central do projeto? Como que eu posso melhorar a qualidade do ar e da água? Student voice and choice, what can you see here? Você pergunta para os seus alunos o que eles observam ali. Você não vai dar para eles de bandeja, você vai perguntar. Inquiry and innovation, 20th century skills. Have you considered other possibilities? Agora, de novo, a bola está com eles. Né? Eles precisam, um dos principais 21st century skills é você saber fazer perguntas e questionar o que você observa, ok? And feedback and revision, awesome, what a great idea. Você sempre dá um feedback positivo, mesmo que depois você precise ajustar algumas questões. Ok, so now let's go here and remember. Então a gente falou um pouquinho do projeto, da ideia, dos passos que a gente precisa e aí a gente propôs o quê? A field trip, ok? So in the field trip, how do you do that? What should you do when you are on a field trip? So drive students' attention to details, ou seja, tenta guiar os alunos para os detalhes, tá? Assist them in registering their impressions and collecting evidence. Ajuda, porque uma field trip é um momento muito legal, lembra? A molecada vai estar todo junto, tá? Então eles vão estar numa alegria e numa festa. Então aí cabe a você, professor, drive, ok? And assist. People, let's get on, let's move on, let's focus. Está na hora de mostrar para eles o que eles têm que registrar. And impressions in collecting evidence. And monitor. Sempre monitorando todos os passos, por vários motivos, pelo ensino-aprendizagem e também pelo fato que você está trabalhando com menor de idade, ok? So, and here, let's go to our lesson 5. Wow, Marsha, we are in lesson 5. What is it? It's writing reports. It's where you evaluated everything your student did during a quarter. Foi quando você avaliou tudo que o aluno fez
nesse bimestre passado, que no caso deles são 3 meses, por isso que é quarter. Ok? So, what are you going to do when you write a report? O que você faz quando você escreve um relatório? First thing, you provide interesting and thoughtful information. Then, you keep it simple and professional, and you set the right tone and avoid ambiguous or vague words. Ou seja, você sempre fornece informações que mostrem que você conhece o seu aluno, né? Informações que vão contribuir para o desenvolvimento desse aluno. Você vai manter a sua fala bem simples e profissional. Você vai dar um tom, procurar dar um tom sempre positivo ou ameno às suas críticas, porque críticas podem haver, mas você tem que tomar cuidado como você as faz. E você tem que evitar ser muito vago, porque o pai quer saber dos problemas pontuais ou das conquistas pontuais dos seus alunos. Okay, and for that, so we have the writing comments on students' report. Lembra que a gente apresentou para você o Students Report com todos os detalhes que são mais tranquilos de você poder preencher. Que a gente vai falar se o aluno teve problema, se teve detention, se não teve, se teve falta, o nome completo, enfim. Só que aí existe um campo mais abaixo do nosso formulário, que é o campo de comentários. E esse é o mais importante, não que os outros não sejam, mas é aqui que você vai necessitar um pouco mais de habilidade com a língua inglesa. Então vamos passo a passo. We have opening, academics, conduct and closing. Opening, a positive note and personal attributes, ou seja, sempre como a Márcia falou, as suas anotações sempre muito positivas, mesmo que elas representem dificuldades no processo de aprendizagem. Academics, você vai falar sobre o quê? Performance and interest, ok? Como é que está sendo a performance, como é que está o interesse do seu aluno. Conduct, nós temos aqui attitude, behavior and social interaction, determination for learning. Ou seja, tudo muito mais voltado para quê? Atitude, comportamento, como que ele está interagindo na sala de aula e como é o tipo de determinação dele para aprender. Será que ele tem interesse, que ele não tem? Como é que fica isso, ok? And then we have the closing. Always positive, supportive and encouraging notes. Sempre, independentemente do nível de dificuldade, nós, professores, sempre temos que ter o tom positivo para poder trazer a família junto para a gente no processo de ensino-aprendizagem, por mais difícil ou algum problema que tenha acontecido com o aluno. Together we can make it, okay? And Masha, let's go. Can you explain more about the teacher's comments? Sure. Okay, so the first sentence is, it has been a pleasure getting to know Julianne this quarter. Ou seja, super positivo. Foi um prazer conhecer a Julianne. E a gente usa o has been a pleasure porque lembra que a gente falou para vocês no material base da unidade 5, da lição 5, que a gente usa o has been, esse presente perfeito, quando uma ação começou no passado e ela se reflete no presente, ou seja, você a conheceu lá atrás, você ainda é professor dela e é um prazer, foi um prazer e ainda é um prazer, então it has been a pleasure. Julianne is an enthusiastic learner with a passion for arts. Esse é o lado ótimo da Juliana, todo mundo tem um lado bom, não é? Então, esse é o lado bom dela. Ela é entusiasta e ela adora artes. A paixão dela é o que ela faz bem. Julianne effectively participates in a range of activities at school. Ou seja, ela é participativa, ela é interessada, ela se mostra determinada a aprender. Although Julianne tries hard, she still needs extra support with maths. Aqui é um probleminha da Julianne, mas vocês viram como o tom foi bem leve, bem bacana? Ela tenta, ela se esforça, mas ela tem problemas com matemática. Ou seja, você não vai deixar de apontar o problema, você só vai fazer de uma maneira boa. She tries hard. Ela realmente se esforça, mas a gente vai precisar ajudar a Julianne. And I am so proud of all she has accomplished. Keep up the wonderful things you do. Então, você, apesar das dificuldades, você está muito orgulhoso do desenvolvimento dela e juntos vocês vão conseguir superar essas dificuldades. That's it. That's why we are teachers, okay? And here we have the parent-teacher meeting. Ou seja, a gente preparou vocês até chegar na reunião de pais, okay? And now, how do we do that? Okay? So, first, welcoming parents and introducing yourself, okay? Getting started, aí você começa.
reading students' progress, answering parents' questions. Ou seja, esse é um roteiro que a gente indica para você. E por quê? Parent meeting is a meeting between you and your students' parents to discuss the students' progress at school. Ou seja, é um momento muito importante, muito delicado entre você, o pai, a mãe, o aluno e todo o processo de ensino-aprendizagem, ok? So now let's go here with listening to the parents' questions. Marcia, can you tell us more about it? Okay, so remember that we showed you that it is important to listen carefully to parents' questions. Por que prestar atenção na questão dos pais? Porque elas vão dar indicações, dependendo do que tiver escrito, do que eles falarem para você, eles vão dar indicação de que tipo de coisa que eles estão preocupados, que eles gostariam de saber mais. Então, por exemplo, na primeira, is my child participating in the maths projects? Ele quer saber como que a criança está interagindo na escola, com o professor, com os outros alunos, ok? Your child effectively participates in a range of conversations with diverse partners. Ou seja, o seu filho, ele está indo bem, ele participa, ele interage com o professor, com os outros alunos. Por outro lado, se ele te pergunta, does my child hand maths homework in on time? On time, ele quer saber como é que ele está se comportando. O meu filho entrega as tarefas no prazo. Você vai falar, your daughter returns homework on time. Sim, ela entrega, então tá tudo bem por aí. Ok, so that's it. E aí, nós estamos chegando a mais o final da nossa videoaula e com uma revisão para você. E a gente, primeiro, antes de terminar, a gente deseja para você uma boa prova, né, Márcia? Com certeza. Ok, então vamos ver o que a gente viu hoje to finish our class. In this class, you got some tips on how to revise lessons, revise the concepts discussed in previous lessons, okay? And here to finish, we hope you have enjoyed this lesson and remember, keep calm and revise. This is the key to success. E nós agradecemos muito. We thank you very much for being with us durante esse tempo todo, as nossas videoaulas. It's always a pleasure. Marcia, thank you again, as usual, for being here with us too. Thank you, Simone, again for inviting me, and thank you very much for putting up with me. Okay, guys, so see you pretty soon and bye-bye. Bye.